Estou pronta para cacarejar. Rotina de sucesso é aquela que você consegue cumprir cronometradamente. E não é. A rotina de sucesso é aquela que se adapta à sua realidade. A mãe, ela sempre tem aquela sensação de que, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor. Porque fica aquela sensação de que eu precisava dar conta. Parte do que a gente precisa fazer na nossa rotina também está no que eu não quero fazer. E aí é um exercício de você com você mesmo. Se você digitar lá na internet, dieta para perder 5 quilos, você vai achar? Vai. É pra você? Não. É muito ruim não ter rotina. É muito ruim. Eu vejo que tem os dois lados. Pro trabalho é bom e pra casa não. As nossas rotinas, elas às vezes a gente ingesta. Eu tenho esse perfil. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas, há 10 anos imunizando você e sua família. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Companhia dos Livros, livro é a melhor companhia. Se sua empresa gostaria de patrocinar o Pode Contar, entre em contato por mensagem com @Miriam Névola via Instagram. Bora tricotar! Pode tricotar! Feliz Ano Novo! Bem-vindas e bem-vindos a 2026. Estamos Pode Tricotar 2026 já. Já quero a minha linha. Já pode pegar a sua linha para tricotar. Gente, olha, muito começando o ano. Então, assim, muito felizes porque ano passado já foi muito bom e eu espero que o Pode Tricotar desse ano também renda muitos assuntos, muitas conversas, muitas amizades, muitas comidas. E agora que o crochê e o tricô estão na moda, super fashion. Verdade? Nossa, biquininho de tricô. Prada, bolsas dessas marcas em tricô e em crochê, roupas em tricô e em crochê. Pena que nossa avó não tá mais conseguindo fazer, pois né? Nossa já vozinha. estaríamos... E hoje temos convidada especial para começar o ano com vocês, Janaína. Jana! Olá! Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Iniciar o ano assim é bom, né? Você vê? Falando de planejamento, isso é muito bom. Jana já veio aqui no Pode Contar com a gente. Falamos sobre organização também, não foi? Foi. Eu acho que foi. Na verdade, a gente falou não, de falamos um sobre monte de assunto, vida, mas aí a gente foi sobre a né? rotina, Isso, tal, isso mesmo. Uhum. E aí, para começar o ano, a gente precisa falar de organização, de planejamento, como que vai ser o nosso ano. Assim, o que eu mais... Metas. O que eu recebo muito no meu Instagram são, acho que você também, mães, mulheres desesperadas que não dão conta, que é muita coisa. E a gente sabe que realmente é muita coisa, né? Todos aqui nós temos uma vida que vai. Mas que é possível dar um jeitinho e tentar, ao menos, dar uma organizada. Isso tudo tem a ver com planejamento e organização. Então, a gente estava conversando sobre, vamos começar um ano falando esse assunto? Quem vamos convidar? E logo veio o seu nome para estar com a gente começando esse ano. E para começar, a gente desata o nó. O que é o desatar o nó, esse quadro? É você resumir, desatar o nó de quem é Janaína Bassotto. Pode fazer um resumo aí, se apresente, por favor. Janaína Bassotto, ela é a esposa do Rafael, a mãe do João Gabriel, do Miguel, do Matheus e da Maria Cecília. Ganhamos uma da última vez que você veio. Eram 3, agora são 4. Só tinha feito 3 CPFs na vida, fiz 4 agora com a Maria Cecília. Assim, eu tô conversando com Jesus falando, não precisamos do 5º, senhor, mas se for da sua vontade, a gente tá aí. A gente... Daquela vez que eu vim, eu falei para você dos cursos, das mentorias que algumas tinham. A gente encerrei algumas turmas e aí fui entendendo a demanda que foi se tornando, porque tanto na internet quanto na vida da gente, você vai ajustando o que vai acontecendo, né? E aí, esse ano de 2025, eu fiquei só no CPF mesmo, para voltar agora em 2026. Fiquei com algumas alunas e aí em 2026... São alunas agora, em que área? Eu tenho alunas na área do marketing digital, que são mães que estão em casa e querem fazer uma renda. Então, daí eu vou organizando com elas o Instagram, como ter clientes ali, organizando o tempo e também na rotina. Então, a gente ajusta a demanda das mães, porque a reclamação das alunas que chegam para mim são sempre as mesmas, né? É a mãe que quer fazer dinheiro sem sair de casa, mas ela estando em casa, ela não consegue organizar o tempo para fazer esse dinheiro. Então, a gente pega uma habilidade, transforma num produto ou num serviço
e organizo o tempo para que ela consiga fazer isso. É basicamente isso hoje. Certo, e aí você trabalha alinhado. de casa. Então, você não sai de casa, como que é? Não saio de casa. É online? É online, E cuidando das crias junto? Isso, então assim... Nesse vucu-vucu? Hoje, para que eu possa fazer isso, né, eu tive que viver na prática o negócio acontecendo. Então, hoje eu tenho dias específicos onde eu ainda atendo. Então, assim, eu tenho a minha mãe, ou a minha sogra, ou alguém que eu acaba ali ficando da rede de apoio. Então, são 2 dias da semana que eu tirei para atendimento, atendo, e os outros dias são para organizar demandas de casa mesmo e minha vida. Que é bastante coisa, né? Bastante coisa. Com 4. Bastante coisa. Você foi Imagina. falando e eu falei, eu fiz a conta, são certo, tá certo, 4? São 4. Que legal. 4 filhotes. Muito bom. Então, vamos começar falando de 2025, que mal passou e já sentimos saudades. 2025 é aquele ano assim, que loucura foi essa? Já acabou, eu quero voltar pra lá. Foi bom. Assim, rapidamente, vamos dar algum resuminho, assim, de pontos altos de 2025, coisas boas que aconteceram, que te marcaram, às vezes não foram tão boas, mas que marcaram e você conseguiu transformar em algo bom. Vamos tentar elaborar, que aí a gente vai para 2025. Isso, bem isso. Quer que eu comece? Pode Sim. começar. Eu acho que, para mim, o ponto alto de 2025 é entrar no processo de adoção. Foi o ponto auge, assim. Que eu já planejava há muitos anos da vida, mas entrar mesmo, imergir nesse universo da adoção, para mim, foi encantador. Então, assim, eu fiquei muito apaixonada mesmo. E mudou a vida, mudou o olhar, sabe? Para criança, para família, para o trabalho, né? Tanto que foi um ano que a gente encerrou a Dunas, mas com toda a gratidão da Dunas. Então, para mim, foi o ponto-chave, assim, o ponto principal. Ótimo. Adoção. Família, né? Uhum. Bem família. 2025 para mim foi um ano que a gente teve que tomar algumas decisões importantes, porque a gente já tinha decidido, porque a minha empresa é familiar, né? Como família e empresa, que a gente ia ficar focado muito, assim, só na região de Dourados mesmo e tudo mais. Mas daí a gente falou, olha, acho que a gente tem energia para fazer um pouco mais, né? E daí nós começamos um projeto em Campo Grande, que agora em 2026 vai se desenrolar. E foi uma decisão bem interessante, porque se fosse comparado com uma carreira comum, seria um desaposentar, né? A gente estava caminhando para, não por uma aposentadoria, mas para uma diminuição de carga e tudo mais. E, de repente, a gente resolveu que vai passar mais 5 num pique, um grande volume de trabalho, num ralo. E a gente tem energia para isso. Então, bora lá. E aí vem mais um netinho também, mais uma gostosura. E isso vai dando só mais pique pra gente, né? Cada criança que chega, mais energia que a gente tira, não sei de onde, né? Você jura? Não, e eu sou só avó, não posso nem reclamar. Não, e geralmente é assim, né? A gente desacelera, né? Na Dunas. Não, porque a gente vai desacelerar. Veremos esse ano quanto desaceleraremos. E você, Jana? 2025, para mim, também foi um ano que eu encerrei muitas coisas, né? E para mim é muito difícil. Aquela vez que eu vim aqui, a gente também conversou sobre isso, sobre o quanto a gente vai se tornando polvo, né? Então, assim, você fala, não, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo fazer isso aqui. Quando você vê, você de fato está fazendo muitas coisas, mas isso não quer dizer que seja um benefício, né? E nem uma necessidade. Então, eu falei no começo do ano para o Rafael, assim, esse ano vai ser o ano onde eu não vou me incomodar com a incomodação das outras pessoas, né? Eu não vou me tirar de um lugar de paz pela paz dos outros. Não, a paz é minha. Então, foi assim... Está declarado o ano do não. Exatamente. Então, assim, foi um ano onde eu fui lidando com isso muito, muito assim, porque era um processo meu só, né? E aí é um processo que talvez por fora, quem mais sentiu foram os meus filhos, o meu esposo, ali quem estava mais próximo, porque para as outras pessoas foram só nãos, né? Então, assim, ano passado eu fiz 10 anos de Instagram, né? Então, assim, eu trabalhei muito menos no Instagram, eu produzi muito menos conteúdo, eu quase não produzi conteúdo, devo ter feito uns 8 posts ao longo do ano inteiro, né? Então, assim, quando foi final de 2024 que a gente descobriu que a Maria Cecília estava chegando,
Eu falei, cara, eu não vou conduzir isso de novo. Eu brinco que o Matheus foi um bebê influencer, né? Porque o Matheus, eu vivi a gestação inteirinha na internet. E a Maria Cecília, eu falei, eu não quero viver isso de novo. Então, eu tirei, a Maria Cecília disse, eu me retirei e falei, não, eu não quero viver isso aqui. Desse jeito, não. Agora, eu quero viver isso aqui dentro da minha casa mesmo, do jeito que eu achei que era o momento certo. Então, assim, eu fui encerrando muitas coisas. Então, eu estava, na época, com 14 empresas que eu fazia publi, eu encerrei com todas. Eu tinha as turmas, eu fui encerrando as turmas, eu não fui abrindo novas. E eu fui voltando o meu olhar para... E quando a Elaine falou, né, que esse ano é o ano do crochê, do tricô, eu penso que a gente veio muito disso, de um processo que você tem ouvido muita gente falar, que foi para as coisas manuais, né? Então, a porcelana, a pintura, o Bobbie Goods veio e fez toda essa referência. Então, assim, para mim foi um ano onde eu fui voltando, de fato, para dentro, sabe? Então, foi um ano onde eu fui encerrando ciclos. As pessoas estão buscando o analógico como um remédio para essa intoxicação digital que está adoecendo. Maria Cecília chegou na minha casa, eu tenho a minha caixa do bordado, eu comprei uma máquina de costura. Aí, gente, eu tenho uma camiseta escrita Jovens Senhoras. A delícia da minha vida é eu ligo a minha vitrola, eu coloco os meus bordados e ali eu fico, entendeu? E agora começarei porcelana, inclusive. Tô super faceira. Tá tendo uma tendência, né? Um caminhar nesse sentido de menos exposição, menos e voltar mais para dentro. Eu acho que em tudo na história é assim. Quando tem algo novo, as pessoas vão com muita... A gente mergulha. E tal, tipo, internet, rede social, vai todo mundo, tá. Aí gera uma estafa, gera um exagero, um demais. E aí as pessoas, elas retraem. E aí, às vezes, até por uma retração, assim, eu tenho várias pessoas perto de mim que largaram, não tem mais rede social. E aí, depois, eu acho que vem ainda um novo momento que é o equilíbrio, né? De tentar conciliar. Eu lembro que você falou uma coisa muito interessante sobre a Mona Lisa e a Pérola, quando você começou a tirar, né? E limitar as telas delas, que era assim... Gente, eu tiro, mas daí eu coloco outra coisa para fazer. E os humaninhos adultos, caiu a ficha de que eu não vou conseguir me livrar, né, daquela busca por dopamina ali na rede social se eu não tiver ocupado fazendo outra coisa. Se eu só sentar e ficar olhando para o nada, é óbvio que eu vou pegar o celular novamente, né? A televisão hoje, ela está muito vinculada ao celular. Então, mas eu vou assistir uma série. Mas as pessoas se viciaram a assistir série com o celular na mão. Sim. Então, ficava um olhar lá, um outro aqui, né? Um duplo olhar. E aí, o artesanato, né? Principalmente os de linha, o crochê, o tricô, a costura, que você consegue fazer sentado na frente da televisão, eles vieram substituir o celular na sua mão. Né? Porque você consegue ir acompanhando aquele filme, aquela série que você já tinha se viciado a não olhar o tempo todo para a tela e fazer o movimento manual que ativa outras áreas no cérebro que te trazem muita calma, diminui seu cortisol. Então, é muito interessante isso. Sim. Vamos ver como vai ser 2026, né? Nesse sentido de desligar, né? De se desconectar. O meu ponto alto de 2025, eu fiz a pergunta para vocês, mas eu já não tinha pensado na minha resposta antes. Nós te demos todo o tempo do mundo. Pois é. Mas eu acho que tem um pouco parecido com a Marília e com a Jana, né? Que é me voltar mais para minha família. O ano começou num momento de eu, não em depressão, mas depressiva. Muito por causa do meu corpo, por causa da obesidade. E aí, a partir dali, foram uns caminhos. Tomei uma medicação, comecei a tomar uma medicação que não me fez bem emocionalmente. Me levou para um lado pirada mesmo, surtada. E eu lembro que nós tivemos uma conversa sobre isso. Lembra? E eu demorei para perceber que talvez fosse a medicação que estava fazendo, né? Um estrago tão grande e que quem a gente atinge... os de perto, família, né? Então, meu marido, minha mãe e as meninas. Meu marido, minha mãe e as meninas foram atingidos. E aí, mas isso foi muito bom também, porque eu comecei a falar, peraí, tem algo errado aí. E comecei uma busca por muitas coisas internas.
E fui vendo que eu precisava voltar mais para dentro de mim, cuidar de mim de verdade e cuidar das minhas filhas e do meu marido, que são meus bens mais preciosos. E nessa busca, graças a Deus, estou emagrecendo, estou conseguindo chegar lá. Jana também sabe, né, que eu tenho essa luta a vida toda, a gente já conversou bastante sobre isso. Então tem sido também foi um ano, 2025, de voltar mais para dentro, de valorizar o que importa, de construir coisas que serão eternas. Então foi muito bom, muito bom. Acho que 2025 ficará marcado por dores, mas também por libertações, por nãos que a gente é parecida, todas nós somos nisso, de dificuldade de fechar ciclos, de voltar atrás. Tipo, se eu começo uma coisa, eu tenho que ir, nem que eu morra por isso, né? É muito desafiante pra gente entender que muitas vezes o não é o ato de coragem, né? Sim. Porque assim, você falando e vinha na minha cabeça assim, a gente tá no mesmo ciclo quase de idade, assim, né? Então, eu penso que não é nem só o ano ou o movimento em si, mas é o caminhar do amadurecimento que vai fazendo com que a gente olhe para o que de fato importa, né? Porque quando você encontra, igual nós temos amigos mais novos, assim, olha para minha irmã tem 25. Então, assim, a minha irmã, ela tá vivendo a mesma coisa que eu realmente estava vivendo há um tempo atrás, quando eu estava na idade dela, né? Verdade. Então, assim, as coisas, elas vão acontecendo no ritmo dos ciclos que a gente tem, né? Eu passei esse ciclo, então eu vivi aquela loucura, eu tô entrando em outra fase que importa, e aí eu olho pro João com 18 anos hoje, o meu mais velho, né? E o João, ele tá vivendo a mesma fase, empurrando com a barriga as mesmas coisas, e vai fazendo... Então, você vai tentando contornar. Mas é muito cíclico que a gente vive, né? Então, a conversa, ela acaba casando, porque nós vamos caminhando para os mesmos lugares, né? E também isso não significa que um ano foi ruim, por exemplo, quando... estava muito focada na internet, né? No seu caso. Não quer dizer que isso foi ruim. Não. Foi ótimo, né? Só que era um momento diferente. É muito importante a gente perceber o que está fazendo sentido e que dinâmica que está sendo saudável na nossa vida. Porque, às vezes, a dinâmica, ela até é show de bola, até na organização, né, Jana? Às vezes, eu tenho uma dinâmica, assim, uma rotina que, nossa... Quem lê a minha rotina fala, gente, que espetacular e tal. E vai ver, eu tô completamente adoecida dentro daquela rotina. Então, isso não é legal. Tem que fazer sentido. Tem que estar vinculado a uma coisa que está me trazendo, se não crescimento, ao menos repouso. E não engessar essa rotina. Vamos entrar no nosso assunto, que eu acho isso... aqui, Jana, uma interrompendo a outra, tá? Vai atravessando, um bate-papo. Pega uma vírgula aí, é isso. Quando uma respirar, você já aproveita. Mas eu acho que a gente... As nossas rotinas, elas, às vezes, a gente engessa. Eu tenho esse perfil. Não, porque eu faço isso. Hoje mesmo, eu tava... E sofre, né? Muito. Hoje tava uma chuva danada e eu duro... Fazer um parênteses aqui, gente. Vamos falar a verdade, a gente tá gravando esse episódio em 2025, tá? A cara da Elaine. Dá um close na Elaine, por favor. Todo mundo concentrado. A Elaine aqui, ó, foco, segurando o pontinho dela, 26. Eu não me aguento. Sabe por quê? Que eu pensei assim, eu falando de chuva, aí vai que janeiro tá uma seca do Não cão. tem como, amiga, não tem como. Janeiro é só água. Sempre chove em janeiro. Gente, o tanto que tá chovendo agora. Nunca choveu antes. Mas é isso, gente. Você tem o direito de decidir se corta essa parte ou se deixa, tá bom? Na edição você decide. Faz uma surpresa pra gente. Ainda bem que a editora Então, tá hoje aqui de manhã, junto. hoje de manhã tava uma chuva. Hoje estava chovendo muito. E eu vou pra academia, assim que eu levo as meninas, eu vou pra academia. Então, às 7 da manhã, mas tá uma chuva assim, torrencial. Faz de novo, começa a história com... Um dia tava chovendo muito, aí a gente decide. Elas pensando o que vai fazer. Elas pensando no corte, não vai cortar nada. Não, mesmo. Um dia, estava chovendo muito. Só melhor. O povo pensando, você não tá entendendo. Gente, coisas acontecem no off, entendeu? Gente, se um dia a gente fizer um episódio só de making off, vocês vão ter que assistir de fralda, porque não vai dar tempo de ir pro banheiro pra assistir. Então vocês vão dar risada. Certo dia na minha vida. Não, aí teve um dia... Gente, eu não vou conseguir contar.
Não, vai limpa ter o que parar dente. tudo de novo. Seu dente tá muito borrado. Tá rosa. Tá rosa. Eu O olhei do lado agora, da eu Jana. olhei e fiz assim, ó, meu Deus, já- eu falo, não não, falo. tem que falar. Aê! Gente! Até que Até enfim! sensual, né? Nossa, tinha que olha, ter feito viu? pra lá. Não. A cara da Kate. De meu Deus, o que tá acontecendo aqui hoje? A Vai, Kate gente, tava 4 e atendendo 5, alguém vamos. ali, coitada. Então teve uma vamos vez. lá. Certo dia, estava chovendo muito, uma chuva torrencial. E eu vou pra academia, geralmente após levar as meninas pra escola, às 7 da manhã. E eu falei assim, eu não vou descer nessa chuva, eu ia chegar encharcada lá dentro. Eu falei, não vou. Eu deveria ir, mas não vou. Não fui. Fui pra minha casa. Aí, como eu cheguei mais cedo em casa, então eu comecei a fazer as minhas coisas mais cedo. Coisa de trabalho, coisa da casa, organizando, dando as instruções, né? E que precisavam ser feitas. Quando deu 10 para as 10, eu estava assim. Eu falei, cara, eu posso ir pra academia agora. 10 horas. Claro. Né? Eu só tenho que buscar as meninas às 11. Vai dar certinho. E aí, nisso fez assim, ó. Pá. Eu não preciso ir todo dia às 7, Miriam. Você vai, a academia tá lá aberta, você vai. Mas é o quê? É o meu enrijecimento que eu tenho da rotina. Eu crio a minha rotina e eu quero seguir. Só que isso, às vezes, atrapalha a gente, né? Só que é uma coisa que não adianta ninguém te falar, né? Sim, verdade. Porque todo mundo chega pra você e fala assim, Miriam, você não precisa. Só que na sua cabeça, precisa. E aí, é isso que muitas vezes a gente vai conversando nas consultorias e eu falo assim, eu dou a ferramenta, mas as fichas só vão cair quando você conseguir colocá-las ali, no buraquinho certo. Porque deve ser o que você falou, eu não preciso. É isso, eu podia te falar 30 mil vezes. Miriam, você pode. Você ia ficar com a ideia de que uma rotina de sucesso é aquela que você consegue cumprir cronometradamente. E não é. A rotina de sucesso é aquela que se adapta à sua realidade. Eu, com a Maria Cecília, até fazer 3, 4 meses ali. Cara, se eu fosse achar na minha cabeça que eu ia levantar, fazer a tarefa do Matheus, colocar a Maria Cecília pra dormir. Maria Cecília não tem horário pra dormir até agora. Ela dorme bem? Dorme bem, mas ela não tem um horário definido. Ela tem ali uma noção. Mas você imagina, então o que eu penso? Eu penso assim, hoje a prioridade é isso aqui. Então, beleza, conforme for dando, eu vou fazendo a prioridade. Os dias que eu tenho agenda cravada é uma coisa. Quem trabalha fora 8 horas por dia é outra realidade. Por isso que eu falo sempre assim que a rotina ela é praticamente uma dieta, né? Exatamente. Se você digitar lá na internet, dieta para perder 5 quilos, você vai achar? Vai. É pra você? Não. Porque você não tem as mesmas necessidades nutricionais que eu, você não falta as mesmas vitaminas que eu. Então, aquilo que um médico consegue olhar com propriedade pra mim, vai funcionar muito bem. Pode ser que por um tempo funcione aquela dieta, mas não vai fazer bem pra mim como faria pra pessoa que foi feito aquilo. Exatamente. A rotina é a mesma coisa. Não adianta, igual, o que a gente tem um surto absurdo de gente que sabe que o Instagram é recorte de uma vida. Sabe, que a gente sabe, mas a gente esquece. O cérebro não aceita, Jana. Agora eu vou me interferir um pouquinho. Porque qual que é o problema? Às vezes a pessoa até vai ficar se culpando em casa. A questão é que o nosso cérebro, ela é neurológica. O nosso cérebro, ele não entende a mentira, ele não entende a fantasia. Né? Eu ouço muito podcasts, eu leio muito, então, muitos terapeutas, psicoterapeutas, eles falam, quando a pessoa falar para você, eu tenho um medo de aranha, que é irracional, não adianta tentar racionalizar o medo de aranha da pessoa. O cérebro colapsa e ele não consegue pôr racionalidade ali. A mesma coisa acontece com o Instagram, ou com o TikTok, ou com essas redes sociais que mostram pequenos cortes. O nosso cérebro, ele não consegue ficar com um pedaço de história. Ele pega esse recorte e ele cria toda a história do antes e do depois, sem você querer. Então, na sua cabeça, aquela história aconteceu antes e depois, e do jeito que você viu no corte. Então, por mais que eu sente e diga, é mentira, o meu inconsciente gravou aquilo que ele imaginou do corte que ele recebeu. Por isso que é tão preocupante para as crianças e adolescentes. Sim, eles não têm a capacidade. Se a gente não tem a capacidade de fazer essa diferenciação do que é só um corte, imagina um adolescente, É assim, ó, né? o seu racional E aí faz, ele se compara. mas acho que eu achei a palavra certa, a frase certa. O seu racional faz, você Miriam, você Marila, você Janaína, eu, Elaine, a gente diz,
postar, ela não passou o dia inteiro vestida assim. Ela vestiu, tirou foto e tirou a roupa. Mas o seu emocional não consegue fazer. Ele não desfaz, ele fica agarrado a toda a novelinha que ele criou. E o pior pra aquela ainda, pessoa. né? O seu emocional, ele fica agarrado ao, meu Deus, como ela conseguiu e eu não consegui. Isso. Que aí rola a comparação. né? Aham. Isso, porque o emocional, ele é comparativo. Eu quero também essa vida. Uma vez a Miriam fez uma pergunta. A leitura de livros hot, né? Ela é pornografia? Não, ela não é pornografia. Onde mora o perigo? Na pessoa que não tem a maturidade e quer fazer um comparativo da vida emocional dela com a vida emocional que está ali no livro. Daí ela não quer mais o marido porque ela quer aquele namorado do livro, entendeu? Que o marido não sabe que é assim que ele tem que ser. Nem ela, na verdade, né? Nem ela. Porque talvez ela nem sustentaria aquele marido. E como que é na vida de vocês a rotina, o planejamento? Vocês têm uma rotina? Vocês têm um planejamento? Como que é? Isso é fácil pra vocês? Isso não é fácil? Eu tenho médio, a Miriam sabe muito bem. Eu sou a pessoa que eu não tenho... Eu sou o contrário dela, né? A Miriam tem a rotina toda fixa. Eu não. Eu, quanto mais flexível tiver, melhor. Eu tenho os meus fixos que estão lá na minha agenda, anotadinho. São os atendimentos de terapia, dia de gravação com a Miriam, dia de podcast, tudo tá gravadinho. E eu tenho as tarefas. Então, eu tenho a decupagem do podcast para fazer. Tá lá, que essa semana eu tenho a decupagem para fazer. Tá em algum lugar lá na minha agenda. Eu tenho aula para preparar das crianças pro domingo na igreja. Tá lá na minha agenda essa semana que tem aula para preparar. Quando eu vou fazer? Não sei. Hoje fiquei voltada para o podcast. Hoje é o dia do podcast. Amanhã eu vou entregar algumas coisas e aí eu vou sentar e falar, vou fazer... Porque eu vou sentindo muito como eu tô no dia, se eu tô produtiva, se eu não tô. Isso é bom, porque fica leve. É isso que eu ia perguntar. Você acha que isso tem mais benefícios ou mais malefícios? No meu caso, para o trabalho, eu vejo positivo. Acho leve. Porque funciona pro trabalho. Mas pra casa, não. Porque aí eu procrastino a roupa pra lavar, a louça pra lavar. Aí vai ficando. Porque eu faço a hora que... Você quer. Que eu quero. Então, a hora que tiver no pique, eu vou lá e fazer. Então, a casa fica num transtorninho. Não fica tanto porque eu tenho um marido organizado. Deus é bom, sabe o que faz. E aí, meu marido é muito ativo nas questões da casa, tal. Me ajuda muito. Me ajuda, né? Não é ajuda. Mas vai, faz e tal. Então, eu vejo que tem os dois lados. Pro trabalho é bom e pra casa não. Uhum. Tanto que vai ter que ajustar, né? Porque o dia que tiver filho não dá pra ser tão assim, né? Sim. Tem que- Você, A Laís, minha Aí você vai, rotina- você vai usar aquela frase, então eu queria. E a criança vai falar, você tem que ver se eu tô querendo. Quem manda literalmente nessa casa isso. sou eu. A gente tem que ver se eu tô Antes de eu querendo. falar, eu vou fazer uma parte, porque cabe muito aqui. Eu achei muito bonitinho. Tem um rapaz na internet, no Instagram, e ele... Eu nem sei, alguém mandou pra mim, porque ele é autista, nível 1, e adulto já, médico formado e tudo mais. E ele fez um autodesafio de, por 30 dias, experimentar sabores, texturas, coisas novas, alimentares, sendo autista. Por que que ele fez? Porque eles se descobriram grávidos, ele e a esposa, e ele entrou em pânico. Ele falou, é muito difícil comer na minha casa, minha mulher passa um perrengue danado porque eu não como as coisas, por causa das limitações sensoriais do autismo, né? E aí ele falou, como que essa criança não vai saber comer nada? Porque... E eu achei incrivelmente, assim, uma prova imensa de amor dele em relação a esse bebê. Ele experimentou por 30 dias tudo. Então, ele tem problema com a cor verde, ele comeu creme de abacate, ele comeu brócolis, ele comeu coisas... Eu achei isso incrível. É impressionante Eu que a gente achei- faz eu pros achei- filhos, né? O desafio, porque Maravilhoso. quando eu engravidei do Miguel, meu primeiro pensamento foi esse. Porque a minha comida era basicamente arroz, feijão, carne e mandioca. E eu falei, o que eu vou fazer com essa criança? Não é? E aí, eu fui atrás de alguém para me ajudar na reeducação alimentar. Então, hoje, eu como vários legumes, várias frutas e de fato, experimento as coisas por causa que eu engravidei do Miguel. Então, A e gente ele fez muda isso tudo e foi, causa sabe, dos pra mim bichinhos. foi tão lindo. Então, eu vi ela falando assim, né? Então, a hora que vocês tiverem a notícia de que as coisas estão encaminhando, tenho certeza que você vai pôr uma ordem. assim, Já reconfigurar, né? Essa reconfiguração. Sim, Não, a gente é obrigatoriamente. meio que obrigado, né? A reconfigurar. Eu lembro que a Mona Lisa, quando nasceu, antes dela nascer, eu era a pessoa que acordava mal-humorada.
que só fala comigo daqui 1 hora. Não sorri, Gente, a Mona Lisa acordava 4 da manhã sorrindo pra mim. Ela me via no bercinho, fazia assim, como que eu... Eu virei a pessoa mais sorridente, eu cantava. Aí eu pensava, nossa, eu virei meu pai. O meu pai, eu tinha uma comunidade no Orkut que era Odeio Quem Acorda Feliz, por causa do meu pai. E ele via aquela comunidade lá é por minha causa, né? Porque ele ficava cantando. Eu falei, eu virei meu pai, eu já acordo cantando, porque a gente muda. Não mesmo. é bonitinho. Mas de repente, seu pai virou cantante por causa... Talvez, por causa vocês, né? Você e seu irmão. Ser. Então, a minha rotina é uma ausência de rotina, né? Quando eu saí da justiça, 13 anos atrás, o que aconteceu foi assim, eu saí de uma vida de serviço público, onde você tem os horários muito determinados, né, que você tem que cumprir aqueles horários, para uma vida em que tudo pode acontecer, como, por exemplo, meu marido me ligar às 9 da manhã e falar que às 11h15 a gente vai estar pegando a estrada para entrar num avião e viajar por 20 dias. E, tipo, se vira. Você tem que estar pronto e vai. Só vai. Então, eu não tenho rotinas. Isso é muito complicado para muitas coisas. Porque, por exemplo, o exercício físico. Se você vai ter um personal, você tem um compromisso com aquela pessoa. E aí, eu nunca sei se eu vou estar lá ou não naquele dia. Então, eu não contrato, porque eu sei que eu não sei se eu vou estar lá, né? Mesmo dentro do meu dia, as coisas são muito confusas. Às vezes, eu tô falando, não, hoje, 18 horas, eu vou desligar tudo e dormir. Daqui a pouco chega uma ligação dizendo, olha, jantarão 22 lá em casa e... Vai ver, eu vou dormir às 2 da manhã. Amiga, até então agora tá tudo bem pra amanhã, mas amanhã eu te confirmo. Não é? Até agora, exatamente assim, até agora. Tanto que a gente foi esses dias, foi tomar um café e eu falei, olha, eu tenho um médico, então depois que eu sair do médico, que eu digo se eu posso ir, porque... Tudo muda, entendeu? Então, 15 minutos antes de qualquer coisa, eu confirmo de novo, por causa disso. É muito ruim não ter rotina. É muito ruim. Porque às vezes... Engraçado. Ela tá falando e eu tô aqui. Nossa, mas é muito gostoso isso, não, né? Não, é muito ruim. Você sabe por quê? Porque, além de tudo, a gente tem muitos bolsões de perda de tempo. E isso é uma coisa que me incomoda imensamente. Porque, às vezes, uma coisa termina às 9 da manhã... E eu não posso começar outra porque eu tenho uma que começa às 10. E não dá tempo de fazer nada das 9 às 10. Entendeu? Porque também não dá para sair todo dia com a roupa da academia de casa. Porque, às vezes, eu tenho uma reunião, um negócio que eu não posso chegar lá de roupa de academia. E aí, não dá para eu correr na academia para antes das 10. Então, assim, é complexo. Você começa a deixar de fazer coisas importantes porque você não tem como colocá-las nessa ausência de rotina, porque você prejudica o outro que vai estar lá te esperando. Entendi. Você, Jana? Ela pariu. Pronto. Não, mas é muito louco isso, né? O parir com uma criança de 6 anos, o parir com 2 crianças, um adolescente e uma criança, e o parir com uma criança, um quase adolescente e um quase adulto, né? Assim, é muito louco como que as demandas, elas vão precisando de você, né? Eu falo... Essa sensação que eu tenho da Maria Cecília agora em casa é a sensação literal de que eu não dá para eu parar, né? Eu tive, apesar de estar fanha, mas há um tempo atrás eu estava com uma crise de sinusite, e aí eu falando com a madrinha das crianças, que é médica, né? Eu falei, fofa, eu preciso de um remédio porque eu não posso ir pra cama. Porque assim, essa semana tá bem puxada, entendeu? Eu falei assim, então assim, dela, não, aí eu fui na osteopata, daí a Andressa falou assim pra mim, eu posso te atender, você pode dar uma piorada antes de melhorar. Eu falei, não mexe. Não mexe, porque eu já entrei no antibiótico, então deixa o antibiótico fazer o efeito dele. Então, assim, não dá tempo nem da gente ficar doente. Mas assim, mas eu lembro que, vamos colocar aí, na gestação e no puerpério do Miguel, eram assim, eu não posso nem ficar doente, todo mundo precisa de mim. Ai, que pesado que é essa vida, sabe? Filha com 4, é tipo assim, filha, vamos viver, entendeu? Eu
vou perder meu tempo. Assim, ó, o tempo que eu tenho pra dizer, não, peraí, deixa eu assistir uma série enquanto isso, entendeu? É você precisa... Eu tenho que tomar banho, deixa eu tomar banho, eu vou chorando, tomar banho, gente, debaixo do chuveiro. E é um negócio assim que você vai... Eu sei que parece... Eu sei, cara telespectador, que você que me assiste, parece piada. Mas ter 4 é mais fácil do que ter 1. Entendeu? Porque o negócio, ele caminha. Então, assim, ó... eu vou tomar um banho. Nossa, eu queria tomar um banho de não sei quantos minutos. Tudo bem, gente, enfia todo mundo no chuveiro. Então, tem horas que eu olho, tá o Miguel e o Matheus no carrinho, a Maria Cecília na cadeirinha pendurada lá fora, protegida pelo box, pra ninguém molhar ela, e eu aqui dentro, entendeu? Então, alguém gritou, você vai ajustando, você vai rodando o negócio. Porque, assim, não dá pra parar. Eu penso que quanto mais criança, menos mimimi. Você deve ter passado isso. Quando a Pérola chegou, a Mona Lisa recebeu uma abertura de gaiola, assim, né? Voa. Não, realmente, assim, a rotina com 2 eu também acho mais fácil. Não, é muito mais fácil. É muito mais fácil do que 1. Imagino que com 4 deve ser assim, a mesma sequência. Mas eu penso, assim, que é uma questão... Volto no assunto do amadurecimento. Porque, assim, você vê que não vai morrer, entendeu? Você sabe que aquele choro, ele vai acabar. Você sabe que aquela birra, ela vai passar. Você já foi passando os processos, você já conhece, né? Então, assim, pra mim, funciona muito ter uma direção. Eu digo que a rotina, pra mim, ela é uma bússola. Não quer dizer que eu estou usando ela 100% do tempo, mas eu preciso dela para saber para onde eu vou. Então, assim, eu faço o cardápio da minha casa. Então, assim, eu sei o que tem de almoço. Nós somos em 6 lá dentro. Se eu não souber o que tem de almoço, se eu der uma... Igual a minha mãe chegava em casa e fazia um almoço com o que tinha na geladeira. Não dá. Porque às vezes não vai ter comida para todo mundo. Se eu deixar a carne do almoço, que vai ser... Não. Porque, assim, se eu deixar a carne fracionada para o jantar e alguém mexer num lanche da tarde, alguém vai ficar sem janta. Sim. Então, assim, tudo é muito organizado. Então, as crianças, elas sabem, igual o João, ele sabe que ele chega lá em casa. Não é que ele, mamãe, eu posso comer esse bolo que tá aqui? Não é que ele não pode comer. É que se ele me avisa que ele está comendo aquele bolo, eu já sei que aquele bolo eu não posso contar com ele pro próximo lanche. Porque na minha casa, um saco de pão é um lanche da tarde. Um bolo é um lanche da tarde. Né? Então, assim, as coisas, elas são maiores, então eu preciso me organizar. Eu não posso me dar o luxo de ir fazendo só. Mas eu percebo que eu consigo colocar em blocos de espaços de tempo maiores. Então, assim, eu não consigo mais, não é compatível com a minha realidade, colocar, eu vou acordar, daí eu vou caminhar, daí eu vou voltar, daí eu vou fazer não sei o quê, daí eu vou fazer não sei o quê. Não, eu tenho atividades que precisam ser feitas naqueles dias. Então, às vezes, eu tenho os compromissos fixos que estão lá agendados, como estar aqui. Então, eu já tinha toda uma estratégia envolvida. Não é só sair, né? A mãe, ela não só sai. Não adianta. Ela não vai só ir embora e vir as costas. Quais são as metas que as pessoas mais pedem? Quando chegam pra você e falam assim... porque a gente tá começando o ano agora. E, obviamente, todo mundo que tem um pezinho no Brasil... pegou um caderninho e fez assim, em 2026 eu vou ser diferente. E sinto muito, não vão. O caderninho é a traição, é a música da Joel. Malu me traiu, o caderninho me traiu. Não vai, gente, não vai. Deixa eu me iludir. Quais são as metas? Mas é melhor fazer essas metas ou é melhor deixar quieto, deixar a vida me levar? Não, eu não acredito que seja a vida me levar. Mas eu acredito no fato de que as pessoas superestimam muito os longos anos e, assim, elas subestimam o dia a dia. Então, muitas vezes elas projetam assim, eu quero fazer não sei o que esse ano. Só que daí elas vão achando que elas vão ter todo o tempo do mundo. E aí é por isso que a gente consegue movimentar muito o mercado de qualquer coisa que você quiser no senso de urgência. Porque as pessoas, elas se perdem no pequeno tempo, nas metas pequenininhas ali, né? Chama miopia de tempo. Eu sempre acho que ainda vai dar tempo exatamente. de fazer E aí vem a procrastinação que a Mariela falou. Então, assim, eu quero... Vamos pegar o de toda a vida, né? Eu quero emagrecer. Mas aí ela pensa assim, não, eu quero emagrecer pro verão. Mas ela tá no inverno, ela fala, eu vou comer só mais esse final de semana. Uma lasanha, um caldo, não sei o quê. Tá frio, tá gostoso pra comer. Eu vou me despedir. Daí ela vai e ela não entende que não é sobre o que ela come. É como ela pensa sobre a comida. Então, ela não vai se organizando para aquilo. Daí, ela não consegue se olhar para entender que muitas vezes ela tem uma compulsão, que ela precisa de uma terapia, que ela precisa de uma ajuda maior do que simplesmente achar que ela vai dar conta de fechar a boca. Então, eu acho que as pessoas, elas vão superestimando. E aí, eu volto para a questão da internet. Então, eu olho, vi que o outro fez, eu não sei como o outro fez, eu só vi o resultado do outro, mas eu quero aquele resultado, eu acho que eu dou conta de fazer aquilo sozinha, não consigo, me frustro e acho que daí eu não consigo fazer nada.
Então, eu acho que é meio que um balaio de gato, né? E aquilo que, além de fazer esse processo de subestimar as pequenas ações do dia a dia, eu acredito que as pessoas, elas vão se embolando no que elas não conseguem ter de direção. Você falou muito, né? A mãe, o que a mãe sempre pergunta, a Helene falou, qual que é a demanda maior? Eu penso que as pessoas, elas não conseguem nem entender o que elas querem. Então, muitas vezes, eu desejo o que estão me vendendo, o que estão me colocando. Sabe aquela história de talvez você não queira conhecer Paris? Sim. Você lembra dessa conversa? Talvez eu não quero, talvez para mim, Paris não é uma cidade romântica. Me venderam como uma cidade romântica, mas talvez o meu sonho. E eu lembro que uma vez eu tive essa conversa com a Elaine, lá em 2018, mais ou menos. Ali, antes de ontem. Sabe o que me marcou muito? Porque foi em 2019 que eu fui para Buenos Aires, que era o sonho da minha vida, conhecer aquilo lá. Até hoje, assim, eu amo a Argentina, eu amo Buenos Aires. Eu ando pela cidade, assim, as lágrimas escorrem, gente. Eu venho de lá, parece que eu tô deixando alguém. E aí eu lembro do Rafael virar para mim e falar assim, sabe por que ir para Buenos Aires com você para mim é tão importante? Porque é um sonho seu. Ninguém te vendeu isso daqui. Se você falar para mim que você queria ir ter a nossa lua de mel em Paris, eu não ia acreditar em você, porque você nunca falou disso para mim. É um desejo que alguém te colocou. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não querem trabalhar mais, ter mais dinheiro, ou fazer não sei o quê, ou ir para não sei na onde. Não, muitas vezes, elas querem o que elas nem sabem. Então, muitas vezes, o que mais aparece para mim Janaína, eu queria, quando elas vão conversando, não, eu queria ter tempo de fazer não sei o quê, eu queria ter tempo de fazer não sei o quê. E aí você vai destrinchando, vai, né, desfazendo os nós. E a grande questão eu queria descansar. Eu queria ter um tempo de descansar. Nossa, eu tô muito cansada, eu queria descansar. Só que daí, quando essa mãe tá conseguindo descansar, ela se enfia em mais coisas. Quando ela acha que ela vai desacelerar, ela acha que ela tá sendo inútil, ela acha que ela tá sendo fútil, ela acha que ela tá fazendo qualquer coisa e ela entra. Então, assim, são várias gavetinhas. Eu acho que faz total sentido isso da pessoa saber o que quer realmente. Porque, né, como que é Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde... Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É bem isso, porque isso aí de sonhos, certo? Eu tava pensando uns tempos atrás, agora que eu vou ficar mais em casa, vou pensar em ter algum hobby artesanal. E aí tá na moda, né, do negócio de porcelana, né? Falei pra Maríla e tal. Falei assim, acho que mas eu nunca gostei de trabalho manual. Eu nunca gostei de pintar. Por que agora eu quero pintar um prato? Porque eu fico vendo na internet os outros pintando prato e parece bonito, parece legal. Não, mas é isso que eu quero. Não, Miriam, não é isso que você quer. Né? Vai pensar o que você realmente quer. De repente, a Miriam vai fazer como hobby escrever um livro. Ou 2, ou 20, entendeu? Amém, viu? Profecia. Você entende? Tá na meta. Porque às vezes é isso. É encontrar qual que é a minha missão, né? Porque às vezes a missão é o que você falou. Você nunca gostou. Então, por que agora... E aí, olha que interessante, né? Ter a percepção de que coincidiu você querer tanto pintar um prato na época em que você tá vendo muito vídeo de pintar o prato. Ou seja, e às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? que tudo que ela consome tá entrando nela. E aí a pessoa não tem essa consciência. E uma coisa assim que pra mim esse ano foi a palavra que é... A mulher que queria muito, ela pensava assim, cara, eu quero ser águia. Eu quero ser águia porque eu sou dos voos altos, porque eu preciso dominar o mundo, porque eu tenho que fazer sucesso, porque eu tenho que bombar, porque eu tenho... Então, eu quero ser águia. E aí ela vê uma galinha passando com os pitinhos atrás e ela entende que Deus falou para ela, filha, agora você vai ser galinha. Você vai cuidar dos seus pintinhos aí na sua casa. Larga de ser águia, larga esse sonho. Qual que é o momento, os sonhos que eu tenho para você, no caso de quem tem fé como eu, e vocês também? Quais são os planos de Deus para sua vida agora, nesse momento? E aquilo para mim, eu falo assim, Senhor... Estou pronta para cacarejar. Exatamente. E aí, logo no outro dia, eu vou no Paraguai e vejo, andando no shopping, eu andando... E aí eu vejo pelo reflexo do espelho os meus pintinhos. Se eu viro pra cá, os pintinhos... Se eu viro pra cá, falo,
olha minhas pintinhas aí atrás de mim. E me emocionei de ver aquela cena. Eu falei assim, eu sou uma galinha. E que bom que hoje eu sou uma galinha e que Deus me deixe ser uma galinha. E é esse o meu momento para hoje. Pra não ficar comparando, porque a gente é contaminado que eu tenho que ser sarada. Tá, qual que é o corpo que eu quero? Pra que eu quero tanto ir pra academia? Você viu aquele Rios? Se não me engano, foi a Bita ainda que compartilhou. Ela compartilhou um vídeo das paniquetes. Eu vi. Cara... Sensacional. Nossa, e eu fiquei falando sobre isso com o Rafael. Você chegou a ver? Não, Vocês viram? contei pra gente. É muito bom. E a gente e os espectadores vídeo, também não viram. É um Reels que apareceu com as paniquetes, como elas eram, né? Naquela época que existiam as paniquetes, lá no Pânico e tal. E aí, assim, como que a imagem delas foi se masculinizando ao longo do tempo, de hormônio, de ficarem grandes. Sim. E como que nós não lembrávamos como que elas eram. Como Porque, começou, na né? verdade, hoje, praticamente, elas têm um corpo que hoje a gente olha e fala, normal. Normal. Que é o corpo que a gente já se acostumou a ver no Instagram. Sim. Essa é a comparação. Assim, Muito a louco. primeira pergunta que faz o vídeo é, você lembra das paniquetes? Né? Como que é a imagem que tem? E aí, na minha cabeça, deve ter sido o que aconteceu com a maioria, Eu tava esperando me uma viram, Graciane. isso, me veio uma coxona, fortona. Musculosona. Coisa, porque eu lembro que a gente falava, Uma né? Virgínia. Uma Virgínia. Paniquete, eu quero corpo de paniquete, na minha Até hoje cabeça. a gente fala isso. Na nossa idade, a gente mete o paniquete numa conversa Corpo de de paniquete. referência. Só que aí, quando vem a foto daquela época, você olha e fala assim, não, é Eu mentira. sou uma paniquete. Eu pus no Google. Eu pus no Google pra saber. Falei, não, será que era esse corpo mesmo? Yeah. O corpo de... E era aquele. Então, assim, distorceu tanto Isso a chama imagem. normose, tá? Pegar uma coisa que não é normal e repetir ela com tanta insistência que o seu cérebro não tem outro remédio senão aceitar como normal. Inclusive, até, acho que não poderei falar aqui, mas só vamos seguir. Tem surgido aí um programa, por exemplo, de colocar um terceiro elemento no casal. Programa de televisão, né? Daqui a pouco, quem cresce vendo isso vai achar o que é normal. E aí, é só colocar mais loucura em mentes que já estamos cansadas, né? Sim. Mentes que já estão tumultuadas. Bonitas. E é isso. Vamos aqui, ó. Bora, vai lá. Tecendo comentários, Manda tá? ver. Separei 2. Vamos ver se a gente consegue chegar no segundo. Por causa, né? Bora. Hoje, tá, a gente Miriam, tá deixa eu te patadeira. contar. Sou mãe de 3 e trabalho em casa fazendo laços. Eu amo o que faço, mas às vezes parece que meu dia me engole. Engole todo mundo. Mas Eu acordo, mochila, briga, nananá, meia perdida, tará. Aí sento pra fazer os laços. No minuto seguinte, alguém me chama. Mãe, olha isso. Mãe, me ajuda. E eu vou largando tudo. A casa vira uma zona num piscar de olhos. A pia cheia, brinquedo no chão e eu tentando focar. Mas a sensação é que eu tô sempre apagando incêndio. O pior é chegar no fim de semana e sentir que eu não fiz nada. O trabalho acumulado, a casa bagunçada, eu cansada e ainda achando que eu poderia ter feito mais. Vou pular. Tem dias que eu penso, será que só eu me sinto assim? Porque eu juro, parece que tá todo mundo dando conta, menos eu. Aí você pode comentar. A gente vai voltar para o Instagram. Você tá vendo onde que alguém tá dando conta? No Instagram. Só. Só. Porque você Só. não tem olho na casa da vizinha. E tem uma, né? e tem uma coisa que eu só quero fazer uma pontuação, que ela chega no fim do dia ou no final de semana com a sensação de que não fez nada, que não deu conta. Essa é uma sensação muito comum hoje em dia. E o Byung-Chul Han, que é um filósofo, ele fugiu da China, da Coreia, lá atrás, e ele mora na Alemanha ou na Inglaterra. E ele fala o seguinte, a gente perdeu o costume de fechar o dia. E aí o nosso cérebro não consegue descansar dormindo. Entendeu? Por quê? Porque a gente não para mais 5, 10 minutinhos antes de dormir e coloca num pedaço de papel tudo que você começou e terminou no dia. Você só fica com a aba aberta. Então, você fica muito com a sensação de que você não fez nada. Mas se você for lá e colocar, apartei briga, arrumei mochila, consegui colocar as crianças na escola no Papelzinho, né, que a horário... gente riscava os compromissos. Que e ir lá e riscar. seja, riscar, mas fazer um ato físico, material. Eu acho que isso também vem muito da desvalorização do trabalho da casa. Eu ia voltar Sim. nesse Não, ponto. que mas a eu gente, ia a gente já colocar. falou isso em vários episódios aqui, né? Exatamente. Do ser a galinha que cuida dos pintinhos, que a gente desvaloriza o trabalho de casa. Mas é uma geração, né? Sim. É uma geração que cresceu ouvindo assim, filha,
casa, mas tem sua faculdade, seu emprego, porque se não der certo, você separa e vai pra onde você quiser. Não é um tente consertar, né? Apesar de terem vindo muitos deles de uma época onde se consertava as coisas em vez de uma troca. Sim, mas muito assim, lavar a louça não vale nada. Exatamente. Fica sem lavar, então, pra você E aí, ver se a gente não valoriza isso, a gente chega no final do dia pensando que não fez nada mesmo. Exatamente. Mas se a gente muda o olhar e fala assim, cara, hoje eu lavei a louça da minha casa. Hoje eu ensinei meus filhos sobre não brigar, ou pelo menos não bater. Exatamente. É que é tão... É tão abstrato? Não acho que é abstrato. É que é um enxugar gelo. Educar é um enxugar gelo. Tem horas tão grandes, porque você faz todos os dias, 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 todos os dias. Eu tenho um de 18 pra mostrar que não acabou ainda, entendeu? Então, assim, se você não está focado, de fato, no que é a sua missão, que você está ali para moldar uma argila um pouquinho todos os dias, você acha que aquele serviço, ele tem um começo, um meio e fim? Absurdo, e ele não tem. Porque, assim, se eu for ali perguntar pra minha mãe se eu dou trabalho pra ela, em algum momento ela vai falar que eu dou. E eu nem moro mais com ela. Eu tenho 4 filhos, eu tenho outra casa, né? Porque eu acredito que a mãe, ela sempre tem aquela sensação de que, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito melhor. Porque fica aquela sensação de que eu precisava dar conta. E, voltando pros rios, né? Que são os que vão alimentando a gente aqui. Esses dias eu vi que a mulher falava assim... Claro que era muito mais fácil ser mãe naquela época, que ela tá como se fosse conversando com uma pessoa mais velha, né? Então, ela fala assim, você não precisava ser professora, terapeuta, você não precisava saber do que tinha açúcar, do que não tinha, do corante, do não sei o quê. Então, assim, essa internet que veio chegando pra gente, ela veio de muitos benefícios, mas ela também veio atribuindo necessidades que a gente nem tem, né? E que a gente foi se colocando no papel. Então, eu preciso fazer isso, eu preciso... E eu... vim percebendo o quanto que muitas vezes, quando eu postava, vamos supor, das crianças estudando, quando eu tinha uma percepção de que aquilo gerava mais desconforto nas pessoas nos comentários, de assim, nossa, Jana, meu filho não faz isso. Nossa, Jana, mas eu não consigo fazer isso. Eu falava, cara, eu não tô ajudando ninguém postando isso aqui, eu não vou postar. Então, eu fui cuidando. Então, assim, se eu posto alguma coisa, eu tento sempre pensar, como que eu consigo colocar isso aqui de uma forma que a pessoa, eu não tenho responsabilidade sobre ela, mas eu acredito que é o mínimo que eu posso fazer, já que o meu intuito é levar um bem-estar a quem me assiste, é pensar em como eu posso colocar isso de um jeito mais leve na vida dela, né? Porque senão fica aquela sensação de que parece que é aquela competição invisível, sabe? Como não parecer uma cobrança. Isso, porque ela já vai vir sozinha, né? Então, eu não preciso alimentar aquela mulher que eu sei que ela nem quer aquilo, né? Mas essa sensação de, nossa, eu faço, mas é porque a gente tá o tempo todo fazendo de tudo junto, né? Tudo junto. Então, eu vou fazendo tudo junto e aí, quando eu vejo, eu não consigo mais. E entra mais um ponto de saber onde quer chegar, né? Se ela sabe que o objetivo dela, neste momento, é cuidar dos filhos e fazer os laços, e da casa, talvez se ela sabe, meu objetivo é esse, talvez ela esteja tão focada... é porque eu queria mesmo estar trabalhando fora. É porque bom mesmo é a mulher que vai lá e, sei lá, é médica. Se ela sabe que o objetivo dela ali no momento e ela coloca ali o tempo dela para isso, o coração dela, eu acho que talvez essa sensação no final do dia talvez seja melhor. Você falou um negócio... que aquilo que às vezes a gente nem percebe que a gente vai se alimentando daquilo que a gente está assistindo, né? Acredito que seja um movimento que a gente não se perceba uma vida inteira aí, né? Mas eu tenho um Instagram que chama IG para Estudar. Então, eu sigo lá naquele Instagram umas 20 pessoas. O que eu sigo lá? Eu sigo pessoas que têm as rotinas mais compatíveis com as minhas. Então, são mães de 6 filhos, 4 filhos, 8 filhos. E são pouquíssimas coisas de conteúdo de estudo mesmo, porque daí eu deixo para ir quando eu vou estudar, né? Então, o que eu faço? É muito raro eu pegar o meu Instagram e olhar as pessoas que eu sigo no Instagram que eu trabalho. Por quê? Porque eu percebi que, do nada, eu estava comparando a minha vida, vou dar um exemplo aqui com nomes. Eu, Janaína, com 4 filhos, em 2024, estava surtando porque eu não produzia conteúdo igual a Camila Camioli. A vida da Camila é outra. Eu lembro que quando eu falei para Camila, eu falei, Camila... Eu sou muito fã da Camila, né? Eu só cheguei até aqui hoje porque uma vez a Camila segurou na minha mão e falou, não, você precisa fazer isso aqui. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, se eu começo a consumir aquele conteúdo,
eu vou ficar o tempo todo pensando, nossa, eu podia estar fazendo isso também, porque de fato poderia, se minha vida não tivesse todos os CPFs que eu tenho, né? Então, quando eu assisto uma mãe que ela fala assim, que hoje ela conseguiu finalizar a louça e ela colocou todo mundo para estudar e para dormir no horário e ela tá dando conta, beleza, aquilo faz sentido para mim. Então, eu penso que a gente também tem que cuidar daquilo que a gente está consumindo. Porque, às vezes, uma vez, a Elaine também, a gente conversando sobre celular, como que comanda tempo, a Elaine falava assim, não tem tempo? Então, abre seu celular aí, deixa eu ver. Quantas horas está consumindo de rede social? Aí a gente conversa. Eu acho que isso tem todo sentido, que eu vejo muita gente falar assim também pra mim. Eu consumo muito celular, uso muito, agora tô menos saindo a dunas. Mas ainda assim, eu tenho a impressão que eu consumo bem menos que pessoas que nem trabalham com isso. Sim. Porque às vezes você fala, mas como que você consegue, né? Esse negócio da comparação. Eu tento no meu perfil sempre, eu falo muito das coisas que eu não consigo, justamente para esse contraponto, sabe? E ainda assim as pessoas falam, mas como você consegue? Eu falo, gente, tenho certeza que hoje de manhã, se eu tava fazendo meu devocional, enquanto as meninas estavam se arrumando, enquanto estava fazendo uma coisa, é porque eu não estava no celular. Porque se eu estivesse esperando elas fazerem o que estivesse aqui rodando a tela, isso aqui engole a gente e eu não ia conseguir fazer meu devocional. Os psicoterapeutas, eles falam que a gente deveria, sim, ir para as lojas de R$1,99. Nem sei se existe, gente, tá? Mas vocês vão entender. Agora é 13. 13, tá. Nossa. Aumentou, né? R$13,99. Mas para essas lojas baratinhas e para cada pessoa da casa comprar um despertador daquele de pilha que faz pi, 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 né? Ele até é digital, eu já fiz mas ele isso. não ser o celular não ser o seu despertador para que você não pegue o celular como primeiro item do dia, porque ele te sequestra, né? E ele sequestra, e é dopamina, gente. Dopamina, ela distribui para o corpo inteiro, ela não fica só no cérebro. Então, o corpo inteiro está recebendo dopamina, você não vai conseguir sair daquele sequestro ali. Vai ser muito difícil sair. Não, e confunde muito, né? A questão da meta que a gente estava falando. Se você fica ali consumindo, você fica achando que você quer algo que você não quer, e aí você começa a gastar muita energia em algo que você não quer. Né? E a frustração não vai embora, né? Exatamente, porque você vai, gasta, e você não chega em lugar nenhum. Porque você não tá sabendo exatamente o que você quer. E às vezes aquilo não é nem pra você, né? Não é nem uma questão de querer. Na maioria das vezes. Eu tenho visto muito, assim, um movimento de adultos fazendo um eu quero como se fosse uma criança de 3 anos, né? Eu ia falar isso A gente agora. tem que avaliar se aquilo é para mim. Não é? Então, por exemplo, nessa mãe de criança que faz laço, que é em casa, né? Você ouve a dor dela ali. A dor dela é que se ela começa a trabalhar, ela para. E é um caos, porque toda vez que você para, lembra que a gente fez aqui com a Luzia, né? São 25 minutos para você conseguir voltar a ter seu ritmo. Ninguém dá 25 minutos para uma mãe. Nunca, né? A mãe nunca consegue 25 minutos quieta ali. Então, alguém chama, alguém socorre. Então, assim, é um pedido de socorro. Como que eu faço? Bom, primeira coisa é... Vamos ter que separar essas horas, né? Outra coisa que ela fala logo cedo, é mochila, é uma bagunça, eu me perco. Às vezes a organização tem que entrar aí. O que a gente pode deixar arrumado na noite anterior? Mas na noite anterior eu tô cansada. Também tô cansada, mas só de eu pensar que amanhã vai estar tudo lá e a briga da mochila não vai acontecer, eu ganho um pouquinho de energia pra deixar a mochila Cara, hoje. eu limpo... Você coçou a cabeça quando ela falou que mãe não tem 25 minutos ou foi impressão minha? Não, é que ela falou um negócio e eu fiz assim, eu ia interromper, daí eu falei, não, vou me controlar. É pra isso que serve Não, é que assim, ó, a Elaine falou uma frase que até me fugiu agora, ela começou falando sobre o que a gente quer, isso. Eu peguei daí o ponto. Eu penso que parte do que a gente precisa fazer na nossa rotina também está no que eu não quero fazer. E aí, é um exercício de você com você mesmo, entendeu? Então, assim, ai, Janaína, mas por que você levanta 5 horas da manhã? Eu tô mandando você levantar 5 horas da manhã? Não, tô falando de mim. Calma, respira. Eu estou dizendo que... Fala, mim, pra mim, Isso, comigo. só comigo, só minha opinião. Minha vida. Mas é que assim, se eu, Janaína, eu tenho uma criança de 3 anos, vai fazer 4 agora, mas ele acorda
todos os dias, no máximo 6h20 da manhã. Se eu quero fazer alguma coisa sem ele, eu preciso acordar antes dele. Ou eu preciso fazer alguma coisa enquanto ele estiver dormindo e vou dormir um pouco mais tarde. Eu escolhi estar aqui neste lugar, então eu preciso lidar com isso daqui. Então, assim, muitas vezes ai, Janaína, mas é que eu não consigo fazer. Tá, mas você vai ter que achar um jeito se você quer fazer, né? Qual que é o horário que você dá? Eu vou fazer o resto da minha vida as coisas às 5 horas da manhã? Não. Porque uma hora tudo vai se reordenar. Mas enquanto eu estiver metendo CPF novo nessa vida, eu vou estar acordando. Alguma dor a gente tem que assumir, né? Alguma dor vai ter que passar. Tem então, escolhas, assim, né? às Vezes a gente também tem vontade de ficar sentado olhando pro alto, mas simplesmente não dá. Sim. Não, e assim, mas é que hoje eu estou com vontade de ficar assim. Beleza. Arque com a sua Exatamente. vontade. Arque com as É consequências, só isso. responsabilidade. O negócio é que eu quero fazer o que eu quero e ter um resultado. Não vai. O resultado do outro que fez o que ele não quis. Exatamente, entendeu? Então, assim, pra tudo, se você for pegar, é isso. Então, à noite, a Maria Cecília que dorme mais tarde em casa. Então, quando ela, por 7 e pouco, 8 horas, ela dá um cochilo ali de uns 40 minutos, 1 hora, aí ela desperta, aí que ela dorme de vez, pra daí ela engrenar no sono noturno dela. Só que, assim, eu vou morrer por causa disso? Não, gente, não vou. Eu preciso só entender como que eu começo a subir esse horário dela. Mas é uma briga que hoje eu quero ter? Não. Então tá. Qual que é o negócio? Então, ali daquela janela de tempo que a Maria Cecília cochila e acorda, eu tô à disposição dela. Então, não vai adiantar eu querer fazer as coisas com ela no colo, porque ela vai acordar, eu vou me irritar, ela vai perder o time, ela vai entrar no efeito vulcão. Vai ser pior, porque daí se ela começa a chorar, o Matheus acorda, que o Matheus já tá na cama. Então, não. Então, assim, na minha casa eu falo que 5h30, quando o Matheus chega da escola, que ele é o meu liquidificador sem tampa, né? Então, das 5h30 até umas 6h40, 7 horas, que é a hora que ele dorme, eu tenho 38 crianças correndo pela casa. Essa é a minha sensação. Só que é só 1 hora que eu tenho com ele ali. Então, vai adiantar eu lutar com ele? Não. Então, o que eu faço? Eu sei que a demanda dele quando ele chega é me contar o que ele fez na escola, gastar a energia dele, então eu já adapto a casa. Coloco a Maria Cecília no carrinho, a gente vai dar uma volta, ele vai de bicicleta, eu gasto a energia dele, a gente volta. Tá muito acelerado? Vamos pro chuveiro, brinca um pouquinho lá, vai ler um livro. Então, assim, quando ele dormiu, beleza, aí eu tenho mais um tempo ali para organizar as coisas. Mas depois que a casa acalmou, gente, eu olho para aquela casa, às vezes as coisas estão fora do lugar e eu penso, amanhã eu faço. Daí eu penso, não, amanhã eu vou me lascar. Aí eu penso, eu quero me lascar hoje, dormindo um pouco menos, ou amanhã acordando vai ser... E aí eu vou para aquilo que eu quero. Então, assim, mas o que eu quero dizer é, não adianta eu falar assim, eu não vou fazer nada agora. E aí amanhã eu acordo emburrada, dando patada em todo mundo, porque foi uma escolha minha, né? Então, assim, eu tenho percebido muito isso, de fato, olhando para dentro de casa. Então, assim, não adianta. Nós somos o esteio da casa. A mãe correndo, corre a casa inteira. A mãe calma a casa inteira. Não tem jeito. Então, assim, vai adiantar eu gritar com o Matheus de 3 anos, 12h30, e falar, meu filho, a gente tá atrasada. Não, quem se atrasou fui eu, não foi ele. Ele não tem noção. Eu tava conversando com uma criança, ela falou assim, porque a mãe me acordou tarde e aí ficou me acelerando para comer rápido, para ir pro compromisso. Ué, se a gente tá atrasado, que me acordasse mais cedo. Aí, mas que tonta. Sabedoria. Aí ainda falou assim, que tonta. E eu, não fala assim da sua mãe. E por dentro, você tem razão. Você tem razão. Cara, o Miguel tem 10 anos. Então, o Miguel, ele acorda, eu acordo ele 6h10. Em 10 minutos, ele está na cozinha. E o café dele da manhã tá lá arrumado quando ele quer comer. E aí, ele se arruma, então ele sabe que ele tem 10 minutinhos ali, um pouco antes de sair para a escola. Ele sai de casa 6h40, por aí. O Miguel é uma criança que ele não me dá trabalho. Então, muitas vezes eu vou na cama dele e falo assim, filho, 6h10. Ele fala assim, mamãe, eu tô com muito sono. Posso dormir mais 10 minutos? Daí eu falo, você não vai comer? Daí ele fala, não. Eu falo, então tá bom. Ele dorme mais 10 minutos. Quando eu chamo ele 6h20, ele se arruma muito rapidinho. E ele sai com a mochila dele. No máximo, ele fala assim, posso tomar um iogurte? Eu falo, beleza. Ele prepara, ele come, tem uma frutinha. Mas não é um caos, porque ele já entendeu que é uma escolha dele de fazer aquilo lá. Então, assim,
a gente vai funcionando. Mas quando eu tinha o João ainda em período escolar, o João Gabriel, se eu não fosse no quarto e eu esperasse ele levantar, ia dar BO. Porque era assim, João levanta, eu saía, de um jeito, ele ficava. Aí mas a grande questão é essa, cada filho é de um jeito. E aí eu vou me estressar como se todos fossem caminhados da mesma forma. Qual que é a segunda história? A segunda história não vai dar Não tempo. teremos Não história. teremos Ai, meu Deus. Nós vamos Precisamos de para o tempo. nosso tecendo, tricotando indicações. A Elaine sempre traz uma pilha. Várias, mas assim, gente, esses aqui são pro lado espiritual, que eu achei que a gente ia partir para outras organizações, mas o que eu indico mesmo é esse aqui, Um Tempo para Mim, tá? Por quê? Porque o que a gente mais já veio de 2025, esse trauma, e 2026 vai ser o ano de tentar recuperar a saúde mental, então ele é muito importante para isso. São 10 minutinhos por dia. Aí ela tem práticas aqui para você se trabalhar, se conhecer, descobrir o que você quer de verdade, onde que é melhor gastar a sua energia e talvez até dizer assim, olha, procura ajuda porque você não vai conseguir dar conta sozinho. Tá bom? Minha indicação. Legal. Legal. Marila? Eu vou indicar Bíblia, de novo. Eu tenho o livro de Eclesiastes, né? Tem tempo para todas as coisas. Acho que planejar a rotina é muito sobre isso. Entender que tem hora que você vai ter que acelerar, tem hora que você vai ter que desacelerar, tem hora de não fazer nada, tem hora de fazer tudo, né? Hora de abraçar, hora de afastar. Então, eu indicaria isso. Uhum. Eu vou pegar esse livro aqui, ó, que foi muito importante num período da minha vida. Inclusive, ele tá bem riscado, coitado. Muito bom mesmo. Pra mim, funciona muito eu ter as coisas planejadas, escritas. Eu tenho 3 tipos de planner. Eu tenho do celular, eu tenho um escrito, porque chega na segunda-feira de manhã, eu tenho que fazer uma planilha escrita da minha semana. Pra mim, funciona assim. Se eu não tenho isso muito claro do que eu tenho que fazer, eu me sinto mal, gente. Eu me sinto desorganizada, perdida. Eu preciso ter esse olhar direcionamento. E saber pra onde você vai. Sim, eu preciso ter esse direcionamento. Claro que eu preciso ser um pouco mais elástica em alguns momentos, mas com essa direção, pra mim, faz todo sentido. A minha vida flui, porque aí eu separo quando eu vou trabalhar, quando é tempo para as crianças, quando é tempo... E assim eu faço. Mas e essa esse flexibilidade vem até de você ter a firmeza. Sim. Só pode ser flexível quem tem raízes firmes. É exatamente isso. Eu consigo ser flexível porque eu consigo, às vezes, eu sei, não, se eu tirar daqui, eu vou conseguir dar conta ali, né? E aí, com isso, eu consigo ser flexível. Mas esse livro, ele me ajudou muito a essa tríade mesmo, né? A questão da família, tempo para o trabalho e o tempo para a vida em si. Muito bom. Fazer breves indicações. Quando a Miriam falou, vocês chegaram com os livros, eu falei, meu Deus, eu tinha que ter um livro para fazer. Às vezes a gente não traz, às vezes a gente não traz. Às vezes é sério, não, eu penso assim, coisa. Os livros, eles são muito importantes, mas lembrem-se sempre que existe uma diferença entre ação e movimento. A ação é ir comprar o livro, o movimento vai ser executar o que esse livro está te propondo, né? Então, a ação eu comprei um tênis, mas o movimento vai ser sair para caminhar, porque o resultado ele só vai vir do movimento, né? Então, assim, O Poder do Hábito foi um livro que me ajudou muito quando eu queria entender coisas que eu não conseguia tirar, por que eu não conseguia mudar alguns movimentos que eu fazia. Então, eu fui entendendo que muitas vezes existem hábitos que eu não vou conseguir tirar eles, eu vou precisar substituí-los ali. Então, isso me ajudou muito. O Milagre da Manhã, apesar de ter tido uma época que ficou bem batido, eu acredito que o milagre, quando você lê ele com os olhos de eu vou ordenar um tempo para organizar o dia, ele te ajuda muito. Porque ele te dá uma noção de, eu vou fazer isso aqui. Porque você entende que não é você gastar 4 horas do seu dia para fazer tudo para você. É a constância, né? Então, hoje eu consegui 10 minutos, amanhã eu consegui 5. Nossa, hoje eu consegui 30. Então, você consegue entender que é a constância. Então, o Milagre da Manhã, acredito que seja muito bom para isso, com algumas ressalvas no meio, mas a ideia é essa. Um outro livro que eu ia falar era desse aqui, na verdade, até o podcast do Christian é muito bom, né? Muito bom. Mas, às vezes, eu acredito que, como a gente está falando muito de mães aqui, quando a gente vai para o Christian, para alguns outros, eles trazem muito para a questão do empreender, né? Certo. Então, eu me organizo para a minha empresa, eu me organizo para isso. Então,
Eu acredito que são essas necessidades. A gente precisa entender. Porque senão você vai comprar um livro também e vai ficar doida, porque você não vai conseguir aplicar o que está no livro, entendeu? Nem ler, né? Dependendo da igual situação, comprar você vai curso, conseguir né? nem ler. Mais um livro para mães que trabalham em casa, que assim, para mim foi muito útil, é o do 4 horas por dia. Como é o nome? Trabalhe 4 horas por semana. Isso. Trabalhe 4 horas por semana. É um livro que é bem interessante, porque ele te ensina a organizar para trabalhar 4 horas por semana. É muito legal. E até você, na hora que você lê o título, você fala, nossa, que papagaiada, né? Mas não é. Porque daí você consegue entender que muitas vezes o que você está fazendo é só desperdiçando energia, que foi o que você falou. Então, talvez, respondendo a moça do laço, talvez o seu trabalho não vai ser fazer laço todos os dias. Vai ser encontrar 2 horas ali de um sono, de um dia que você vai escolher acordar mais cedo ou dormir mais tarde e produzir esses laços em paz. Que daí, nesse tempo que você não é interrompida, tá muitas vezes a produção que você tá esperando fazer, entendeu? Então, assim, esses lapsos temporais ajudam muito. Às vezes de uma forma mais eficaz até, né? Se Exatamente. ela separa, ela não precisa fazer laço todo dia, mas se ela separa 4 horas numa manhã, sei lá, que é a manhã que as crianças vão estar com a avó, um exemplo. Mas nessas 4 horas você vai ser diligente, você vai ser, assim, a produtora de laço, né? Você vai virar uma máquina, que era muito que eu fazia na questão da Dunas. Eu tinha que produzir o texto para todos os clientes. No começo, eu era toda semana, eu ia lá, via os conteúdos que tinham programados e fazia legenda, Eu percebi que eu ia ter que parar todas as semanas, às vezes até mais de uma vez na semana, para produzir. E isso na minha rotina não estava sendo viável, porque não era toda semana que eu conseguia ter essa pausa. Então eu falei assim, não, se eu separar uma vez no mês para trabalhar igual louca, sentar no meu computador, mas aí eu sei que as crianças não vão estar aqui, eu não vou ter interrupção. Você tem que ser muito mais diligente, eu acho que seria a palavra, né? Você vai ter que ser muito firme, porque eu tenho um pouco de facilidade com isso. Então, eu sentava ali no computador e eu não saía até fazer... A Marília falou, você é doida, né? Eu não consigo. Mas, nisso, assim, mas pra mim, funcionava. Não, na E época aí, que eu ficava o resto do mês tranquila. Eu gravava o conteúdo de 2 ou 3 meses em um dia. Nossa. Eu chegava a gravar 60 vídeos sozinha. Então, eu arrumava no sofá. O Rafael levava quando eu tinha só 2. Levava um para uma avó, outro para outra. O Rafael trazia marmita para mim, deixava ali no portão. Eu ficava sozinha em casa. Então, eu fazia vários cenários pela casa. E eu gravava tudo que tinha. No outro dia, eu editava tudo e depois eu colocava no lembra do MLabs? Uhum. Era lá que eu subia para depois poder fazer os conteúdos. Mas, assim, só mais uma coisa que eu queria falar sobre isso é que, assim, eu acredito que, de verdade mesmo, as pessoas... Uma das chaves para o sucesso de uma rotina bem feita é entender que a rotina ela é sua. Bota isso na sua cabeça. Se você começou a ler o livro da Tríade do Tempo, ou que a Elaine indicou, os que eu falei, a Bíblia que a Marília falou, é só você que está vivendo esse processo. Porque o grande negócio começa com, eu queria ir na academia, mas aí o fulano não ficou com a fulana para mim, porque ele falou que ele ia ficar, porque eu contei com não sei quem. E aí você, sem perceber, começa a colocar a culpa do que não está fazendo nos outros. Então, assim, eu falo muito isso para as minhas alunas. Organize o seu dia dependendo só de você. Só de você. Se aparecer uma ajuda, é bônus. Então, assim, você consegue ter alguém todos os dias para fazer o laço? Não. Então, você vai fazer quando as crianças estiverem dormindo ou quando elas estiverem fazendo alguma coisa que você consiga. Elas estão acordadas e aparecer alguém para ficar, bônus. Você ganhou um tempo a mais. Mas quando você organiza a rotina para ela caminhar com você, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Boa, muito bom. Meninas, feliz ano novo, Feliz que ano nós novo pra tenhamos todos um vocês. 2026 realmente planejado, organizado. Com metas reais. Incrível, com metas reais. Se a gente saiba primeiro onde quer chegar. Pra depois a gente gastar energia caminhando pra lá. Né? A gente planeja um uma tema. meta que você pode falar. Fala. Deixa aí uma meta que você pode falar. Uma meta meta, sua escolher pro uma ano. meta pro meu ano. Vai, Ai, vou só pensa. jogar isso aqui e sair correndo, porque Vai. eu Não, pensa aí. Não, a Ai, gente uma meta pro faz meu uma ano. entrevista. Tá, eu ainda não fiz pro isso, mas vou último. pensar. Uma meta pro Eu meu vou ano. falando Vai, enquanto você fala. pensa. A minha meta desse ano é focar no que eu quero produzir, que eu tô enrolando há muito tempo. Focar nisso. Produção do seu Instagram? Muito bem. A minha meta desse ano é do lado da organização mesmo. São coisas que eu preciso fazer. Organização real, material mesmo. Que
nessas questões de você ficar sem rotina, as coisas às vezes saem do lugar e nunca mais voltam para lá, né? Então eu tenho que pegar alguns pros pegar firme e falar não, tudo agora vai voltar para o seu lugar. Eu vou fazer um 9002, um ISO 9002 e tá etiquetado. Bibi de bob de burro. E você, Jana, qual a sua meta de 2026? A minha meta de 2026 é atender com equilíbrio. Eu quero voltar a atender, eu gosto muito de atender, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas a minha meta é conseguir conciliar, de fato, sabe? Eu sempre percebi que eu pendi muito pro desequilíbrio, assim. Então, é manter a constância dos atendimentos em temporadas durante o ano. Essa é a minha meta. A minha meta é continuar cuidando das minhas filhas como uma galinha. Continuar tentando cuidar do meu corpo. E escrever não vou falar escrever um livro. Publicar um livro. Porque, na verdade, escrever eu já tenho. Mas, assim, eu tenho livro escrito, eu tenho ideia de vários temas, eu tenho vários textos prontos, mas eu não sei o que acontece que eu não publico os bichinhos. Então, é publicar tá pelo um menos editor. um livro. Vamos colocar um editor na sua vida. Tô precisando mesmo. Para revisar e mandar adiante. Amém, em nome de Jesus. Amém. E todos esses nossos planos aqui, somos todas mulheres de fé, estão nas mãos de Deus. Que eu acho que quando a gente coloca Ele ali primeiro lugar sobre todas as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Vamos orar? Mentira! Gente, até ano que vem não. Até mais.